Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A noite de 24 de dezembro caía sobre São Paulo com aquela pressa característica das vésperas de Natal. As ruas do bairro dos Jardins brilhavam com luzes douradas penduradas nas árvores e o movimento de carros diminuía gradualmente conforme as famílias se recolhiam para suas celebrações particulares. O restaurante La Cuisine, um dos mais sofisticados da cidade, mantinha suas portas abertas para aqueles que preferiam comemorar fora de casa, em meio ao luxo discreto, de mesas com toalhas de linho branco e taças de cristal refletindo a luz suave dos lustres. Rafael Mendonça estacionou seu sedã importado na vaga reservada e ajeitou a gravata diante do espelho retrovisor. Aos 38 anos, construíra um império no setor imobiliário que o colocara entre os empresários mais influentes da capital paulista. Tinha apartamento em Moema com vista para o parque, coleção de relógios suíços e acesso a círculos sociais que muitos apenas sonhavam alcançar. Mas naquela noite, enquanto atravessava a calçada em direção à entrada do restaurante, sentia algo que todo o dinheiro não conseguia disfarçar. Um vazio profundo que o acompanhava havia anos. A reserva estava em nome dele. Mesa para 2, próxima à janela, com vista para o jardim iluminado. Patrícia Sampaio, a mulher com quem trocara mensagens nas últimas semanas através de um aplicativo exclusivo para pessoas de alto poder aquisitivo, havia concordado em encontrá-lo ali. Ela era advogada, vinha de família tradicional, tinha o perfil que ele imaginava adequado para alguém em sua posição. As conversas online fluíam bem. Rafael permitiu-se alimentar uma esperança tímida de que talvez, finalmente, pudesse construir algo real com alguém. Ele chegou 15 minutos adiantado, como era seu costume. Sentou-se à mesa, recusou o vinho que o sommelier ofereceu e pediu apenas água com gás. Queria estar completamente presente, atento, disponível. Olhou ao redor e viu famílias reunidas, casais de mãos dadas, crianças animadas apontando para a decoração natalina. Todos pareciam pertencer a algum lugar. Ele, por sua vez, sempre se sentira como um visitante na própria vida. 20 minutos depois do horário combinado, Patrícia chegou. Rafael a reconheceu imediatamente pelas fotos. Ela era elegante, tinha porte altivo e usava um vestido azul marinho que certamente custara uma fortuna. Quando ela entrou no salão, alguns clientes viraram a cabeça. Rafael levantou-se, ensaiou um sorriso e acenou discretamente. Patrícia o viu. Caminhou na direção da mesa, mas parou a 3 passos de distância. O olhar dela percorreu Rafael da cabeça aos pés, uma avaliação fria e calculada que durou apenas segundos, mas que pareceu uma eternidade. Então ela disse em voz alta o suficiente para que as mesas ao redor ouvissem. Desculpe, mas acho que houve um engano. Você não está à altura do que eu esperava. Rafael sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. As conversas nas mesas próximas cessaram. Todos olhavam. Patrícia virou-se e saiu do restaurante com a mesma desenvoltura com que havia entrado. A porta de vidro se fechou atrás dela e o som ecoou no peito de Rafael como um veredicto final. Ele permaneceu ali, de pé, incapaz de se mover. O maître se aproximou, constrangido, e murmurou algo sobre trazer o cardápio assim que ele estivesse pronto. Rafael assentiu mecanicamente e voltou a sentar. Ficou ali, sozinho, diante daquela mesa posta para 2. As famílias ao redor retomaram suas conversas, mas ele sabia que algumas ainda o observavam pelos cantos dos olhos. A humilhação queimava. Não era a primeira vez que se sentia rejeitado, mas nunca de forma tão pública, tão cruel. Ele construíra uma vida inteira tentando provar que era suficiente. Suficiente para os pais que o abandonaram quando criança. Suficiente para os patrões que o exploraram quando começou a trabalhar aos 15 anos. Suficiente para os investidores que duvidaram de suas ideias. E agora, mesmo com todo o sucesso que acumulara, ainda escutava a mesma sentença: você não é suficiente.
As luzes de Natal piscavam do lado de fora da janela, indiferentes à dor dele. Rafael olhou para as próprias mãos e percebeu que tremiam. Tentou controlar a respiração, mas o nó na garganta apertava. Então, pela primeira vez em muitos anos, sentiu as lágrimas brotarem. Tentou contê-las, mas era tarde. Escorreram silenciosas pelo rosto enquanto ele permanecia sentado, imóvel, incapaz de reagir. Foi nesse momento que uma voz fina de criança rompeu o silêncio ao redor dele. Por que o senhor está chorando? Rafael levantou os olhos e viu uma menina pequena ao lado da mesa. Ela tinha no máximo 5 anos, usava um vestido vermelho simples, mas bem cuidado, e segurava um ursinho de pelúcia gasto pelo tempo. Os olhos castanhos da criança o encaravam com curiosidade. Genuína, sem julgamento, sem pena, apenas interesse puro. Ele limpou o rosto rapidamente com as costas da mão e tentou sorrir, mas não conseguiu. Eu estou bem, murmurou, a voz embargada. A menina inclinou a cabeça para o lado, claramente não convencida. Minha mãe diz que quando a gente chora é porque está triste. O senhor está triste? Antes que Rafael pudesse responder, uma mulher jovem surgiu correndo em direção à mesa. Ela parecia ter entre 25 e 30 anos, usava um avental simples sobre uma blusa branca e calça jeans. E o cabelo castanho estava preso em um rabo de cavalo apressado. O rosto dela expressava pânico. Alice, meu Deus, eu pedi para você não sair dali. A mulher segurou a mão da menina com firmeza, mas sem agressividade. Então se virou para Rafael, claramente constrangida. Senhor, me desculpe muito. Ela não deveria estar aqui. Peço desculpas pelo incômodo. Rafael percebeu que a mulher trabalhava ali, provavelmente nos bastidores, na cozinha ou em alguma função de apoio. Ela parecia exausta e preocupada, como alguém que não podia se dar ao luxo de cometer erros. Não foi incômodo, Rafael disse, a voz ainda fraca. Ela só perguntou se eu estava bem. A menina Alice puxou a mão da mãe e apontou para Rafael. Mamãe, ele está chorando. A gente não pode deixar ele sozinho chorando no Natal. A mãe da menina olhou para Rafael pela primeira vez de verdade, e algo no olhar dela mudou. Talvez reconhecesse nele a mesma dor que ela própria conhecia. Talvez fosse apenas empatia natural. Mas ela não saiu correndo como Rafael esperava. Senhor, de novo, me desculpe. Eu sou Luciana. Trabalho aqui hoje ajudando. É que o gerente precisou de alguém para cuidar do filho pequeno dele, enquanto a esposa está viajando. E eu já faço uns bicos aqui de vez em quando, então aceitei. Mas trouxe minha filha porque não tinha com quem deixar. Ela deveria estar lá nos fundos, na salinha dos funcionários, mas... Bem, criança é criança. Rafael apenas acenou, indicando que entendia. Luciana fez menção de levar Alice embora, mas a menina resistiu. Mamãe, olha! Alice soltou a mão da mãe e estendeu o ursinho em direção a Rafael. Toma, ele abraça e faz tudo ficar bem. Toda vez que eu fico triste, eu abraço ele e melhora. Rafael olhou para aquele brinquedo desgastado, claramente muito amado. A generosidade do gesto o atingiu como um soco no peito. Ele não conseguiu falar. Apenas estendeu a mão e tocou levemente na cabeça do urso. Obrigado, conseguiu dizer, a voz quase sumindo. Alice sorriu, satisfeita. Então, com a espontaneidade característica das crianças, ela perguntou. O senhor não quer jantar com a gente? Lá nos fundos tem comida. Não é daqui do restaurante. É comida que minha mãe fez. Mas é gostosa. A gente pode dividir. Luciana ficou vermelha. Alice, não. O senhor certamente tem compromissos. A gente não pode... Eu aceito. Rafael interrompeu. As palavras saíram antes que ele pudesse pensar nelas. Ele mesmo se surpreendeu. Se não for incômodo para vocês, eu gostaria muito. Luciana o encarou, incrédula. O senhor tem certeza? Não é nada luxuoso. É só uma salinha onde os funcionários ficam. Eu trouxe marmita de casa. É arroz, feijão, frango, nada comparado com o que servem aqui. Rafael se levantou da cadeira. Pela primeira vez desde que entrara no restaurante, sentiu algo além da dor. Eu tenho certeza.
se vocês me permitirem. Alice pulou de alegria e pegou a mão dele sem hesitar. Vem, vem que eu mostro. Luciana ainda parecia hesitante, mas assentiu. Ela olhou ao redor, certificando-se de que nenhum dos gerentes estava observando, e fez um gesto para que Rafael as seguisse. Os três atravessaram o salão principal em direção a um corredor lateral que levava aos fundos do restaurante. Algumas pessoas olharam, curiosas, mas Rafael não se importou. Pela primeira vez naquela noite, não se sentia julgado. A salinha dos funcionários era pequena e despojada. Tinha uma mesa de fórmica velha, algumas cadeiras desemparelhadas, um micro-ondas em cima de um armário baixo e um pequeno frigobar no canto. Havia um sofá velho encostado na parede, onde Alice provavelmente passara boa parte da noite. Sobre a mesa estava a marmita de Luciana, ainda fechada, e uma garrafa de refrigerante pela metade. Luciana indicou uma das cadeiras para Rafael e abriu a marmita com cuidado. O cheiro de comida caseira invadiu o ambiente. Arroz branco, feijão cozido com pedaços de linguiça, frango desfiado temperado e farofa. Era simples, mas Rafael sentiu o estômago roncar. Percebeu que havia esquecido completamente de comer durante o dia, tomado pela ansiedade do encontro. É pouco, mas dá para dividir, Luciana disse, pegando 2 pratos de plástico de uma sacola ao lado. Ela serviu porções generosas para Rafael e para Alice, deixando menos para si mesma. Rafael notou. Por favor, sirva a mesma quantidade para você, ele disse gentilmente. Eu não quero que... Está tudo bem, Luciana interrompeu, com um sorriso cansado. Eu já comi mais cedo. Isso aqui é mais do que suficiente. Rafael sabia que ela estava mentindo, mas não insistiu. Alice já estava comendo com as mãos, pegando pedaços de frango e dividindo-os em 3 partes iguais sobre a mesa. Uma para você, uma para mim e uma para mamãe, ela anunciou, orgulhosa da divisão justa. Rafael pegou o garfo de plástico e levou a primeira garfada à boca. O sabor era simples, mas havia algo nele que tocou uma parte esquecida de sua alma. Não era apenas comida, era afeto, era cuidado. Era algo que ele não experimentava desde que era criança, antes de tudo desmoronar. Eles comeram em silêncio por alguns minutos. Alice balançava as pernas na cadeira, cantarolando baixinho uma música de Natal que devia ter aprendido na escola. Luciana observava a filha com ternura, mas Rafael notou a preocupação em seu olhar. Ela estava ali porque precisava do dinheiro. Provavelmente criava a filha sozinha, fazia vários trabalhos para conseguir pagar as contas, e mesmo assim dividir a sua comida com um estranho sem hesitar. Posso perguntar uma coisa? Rafael disse, quebrando o silêncio. Luciana levantou os olhos. Claro. Por que você fez isso? Por que me trouxe aqui? Ela demorou a responder. Mexeu no feijão com o garfo pensativa. Porque eu sei como é, disse finalmente, a voz baixa. Eu sei como é ser tratada como se não fosse suficiente. Eu sei como é estar sozinha quando todo mundo está celebrando. E achei que ninguém merece passar por isso, ainda mais no Natal. Rafael sentiu o nó na garganta. Voltar. Você viu o que aconteceu lá na frente? Não era uma pergunta, mas Luciana assentiu mesmo assim. Vi, e pensei que era muito cruel. Você não merecia aquilo. Você nem me conhece. Não preciso conhecer para saber que ninguém merece ser humilhado assim. Alice, que escutava a conversa com atenção, estendeu o ursinho novamente para Rafael. Toma, abraça ele agora. Rafael pegou o brinquedo e, para sua própria surpresa, o abraçou. Sentiu-se ridículo por um instante, um empresário milionário abraçando um ursinho de pelúcia em uma sala de funcionários. Mas então percebeu que não se sentia ridículo. Sentia-se humano. Pela primeira vez em muito tempo, sentia-se humano. Obrigado, Alice, ele disse, devolvendo o urso para a menina. Você tinha razão. Ele realmente ajuda. A menina sorriu radiante. Eu disse. Luciana levantou-se para pegar mais refrigerante e encheu os copos de plástico dos 3. Quando voltou a sentar, Rafael a observou com atenção. Ela tinha olhos cansados, mas gentis, mãos calejadas de quem trabalhava duro,
e uma dignidade silenciosa que ele raramente via nas pessoas de seu círculo social. Posso saber um pouco sobre você? Rafael perguntou, se não for invasivo. Luciana deu de ombros. Não tem muito o que contar. Tenho 27 anos, cuido da Alice sozinha desde que ela nasceu. O pai dela, bem, ele não quis saber de nós quando descobriu a gravidez. Trabalho em 3 lugares diferentes para conseguir pagar aluguel, escola, comida. É apertado, mas a gente consegue. E a Alice é minha razão de continuar, sabe? Ela é tudo. Mamãe é a melhor mãe do mundo. Alice interrompeu, abraçando a mãe pelo pescoço. Luciana sorriu e beijou a testa da filha. E você é a melhor filha do mundo. Rafael sentiu uma pontada de inveja, não da situação delas, mas do amor que compartilhavam, do vínculo que tinham. Ele possuía tudo em termos materiais, mas nada daquilo, absolutamente nada. E você? Luciana perguntou, interrompendo os pensamentos dele. O que te trouxe aqui? Além da situação de antes, quero dizer. O que te fez aceitar jantar com 2 estranhas? Rafael pensou cuidadosamente antes de responder. Não queria mentir, mas também não sabia se conseguia colocar em palavras o turbilhão que sentia. Eu construí uma vida inteira perseguindo coisas que achei que me fariam feliz. Dinheiro, sucesso, reconhecimento. Consegui tudo isso, mas percebi, hoje à noite, que continuo vazio. E quando sua filha perguntou por que eu estava chorando, foi a primeira vez em anos que alguém pareceu realmente se importar. Não com o que eu tenho ou com o que posso oferecer, só com o fato de que eu estava sofrendo. Isso me tocou. Luciana o encarou por um longo momento. Eu entendo isso, ela disse baixinho. Passei a vida inteira sendo descartada, pela minha família quando engravidei, pelo pai da Alice, por patrões que me pagavam menos do que eu valia. Sei como é ser tratada como se fosse descartável, como se não importasse. Mas você importa, Rafael disse, com convicção. Qualquer um que olhe para você e para Alice pode ver isso. Vocês têm algo que a maioria das pessoas busca a vida inteira e nunca encontra. O quê? Amor verdadeiro. Propósito. Um pelo outro. Luciana piscou rapidamente, claramente emocionada. Alice, percebendo o clima pesado, saiu da cadeira e começou a pular pela sala, cantando mais alto agora. Rafael e Luciana riram, e a tensão se dissipou. Ela é incrível, Rafael comentou. Ela é teimosa, arteira, fala demais e nunca fica quieta. Luciana respondeu, mas o orgulho era evidente na voz. Mas sim, ela é incrível. Eles terminaram de comer e Luciana recolheu os pratos. Rafael tentou ajudar, mas ela insistiu que ele ficasse sentado. Alice, enquanto isso, havia encontrado alguns papéis e canetas em uma gaveta e começou a desenhar no chão. Rafael desceu e sentou-se ao lado dela. O que você está desenhando? Ele perguntou. Uma casa, Alice respondeu concentrada. Com uma árvore grande e um cachorro. E 3 pessoas. Quem são as 3 pessoas? Alice olhou para ele com aqueles olhos sinceros. Você, eu e mamãe. Rafael sentiu algo se partir dentro do peito. A simplicidade daquela criança, a forma como ela o incluíra sem pensar 2 vezes, como se ele já fizesse parte da vida delas. Era ao mesmo tempo lindo e doloroso. Luciana voltou e viu os 2 desenhando. Ela não disse nada, apenas observou, e Rafael percebeu que ela também estava lutando contra as emoções. As horas passaram. Alice eventualmente começou a ficar sonolenta. Ela arrastou o sofá velho e subiu nele, mas poucos minutos depois desceu e caminhou até Rafael. Sem pedir permissão, subiu no colo dele e se aninhou, o ursinho apertado contra o peito. Rafael ficou completamente imóvel, surpreso. Luciana estava prestes a intervir, mas parou quando viu a expressão no rosto dele. Havia uma ternura ali que ela não esperava. Ela normalmente não faz isso com estranhos, Luciana murmurou. Ela é bem tímida. Ela é especial, Rafael respondeu, ajeitando Alice com cuidado no colo. A menina suspirou satisfeita e fechou os olhos. Luciana precisou voltar ao trabalho.
Havia ainda algumas tarefas pendentes na cozinha e o gerente poderia procurá-la a qualquer momento. Ela hesitou em deixar Alice com Rafael, mas ele percebeu e disse: "Eu fico com ela. Prometo que vou cuidar bem." "Você tem certeza? Eu não vou demorar muito." "Tenho certeza. Vá. Está tudo bem." Luciana assentiu e saiu da sala, mas o olhar dela ao se virar era de alguém que estava confiando em algo que não tinha certeza se devia. Rafael ficou ali, com aquela criança dormindo em seu colo, e pela primeira vez em décadas sentiu algo que não lembrava mais: pertencimento. Como se, por alguns momentos, fizesse parte de algo maior do que ele mesmo. A porta se abriu de repente e um homem grande com avental de chefe entrou carregando uma bandeja. Ele parou ao ver Rafael ali com Alice. Seu rosto endureceu. "Quem é você?" o chefe perguntou, a voz desconfiada. "Eu sou um amigo de Luciana", Rafael respondeu calmamente. "Ela precisou terminar umas coisas e me pediu para ficar com Alice por um tempo." O chefe o avaliou de cima a baixo. "Nunca vi você antes. É porque eu acabei de conhecer elas hoje." "Hoje?" O chefe franziu a testa. "E ela deixou a filha com você?" Rafael entendeu a desconfiança. Era razoável, mas havia algo na forma como ele segurava Alice, com cuidado e respeito, que devia ter transmitido sinceridade, porque o chefe relaxou um pouco. "Luciana é uma boa mulher", o chefe disse, colocando a bandeja sobre a mesa. "Se machucá-la ou machucá-la, essa menina vai ter que lidar comigo, entendeu?" "Entendi", Rafael disse. "E eu nunca faria isso." O chefe assentiu e saiu. Rafael ficou ali, ouvindo a respiração suave de Alice, sentindo o peso pequeno dela contra seu peito. E percebeu que, pela primeira vez, desde que se lembrava, não se sentia sozinho. Quando Luciana voltou, quase 1 hora depois, encontrou Rafael e Alice exatamente como havia deixado. Ela sorriu, cansada, mas aliviada. "Ela dormiu no seu colo", Luciana comentou baixinho. "Dormiu", Rafael confirmou. "Ela é muito tranquila." "Quando está dormindo, sim", Luciana riu. "Acordada é outra história." Ela pegou Alice com cuidado e a menina resmungou, mas não acordou. Luciana a colocou no sofá e cobriu com uma manta que estava ali. Então se virou para Rafael. "Meu turno acabou. Vou levar ela para casa. Obrigada por tudo hoje. Por ser gentil, por não julgar, por aceitar jantar conosco. Isso significou muito." Rafael levantou-se também. Ele não queria que aquilo terminasse. Não queria voltar para seu apartamento vazio, para sua vida vazia. Mas não sabia como dizer isso sem parecer desesperado. "Obrigado por me receberem", ele disse. "Vocês salvaram minha noite. Meu Natal." Luciana pegou Alice no colo, a menina ainda dormindo profundamente. Elas caminharam juntas até o estacionamento dos fundos, onde um carro velho e amassado esperava. Luciana colocou Alice no banco de trás com cuidado e prendeu o cinto. No estacionamento silencioso, sob a luz fraca de um poste, Luciana se virou para Rafael uma última vez. "Por que você fez isso?" ela perguntou. "Por que realmente aceitou jantar conosco? Não foi só pela Alice, foi?" Rafael olhou nos olhos dela e decidiu ser honesto. Completamente honesto. "Porque pela primeira vez em muitos anos, alguém me tratou como ser humano. Não como uma carteira ambulante, não como alguém útil, mas como uma pessoa. E eu não queria que esse sentimento acabasse." Luciana segurou a maçaneta do carro, mas não abriu. Ela estava lutando com algo internamente, e Rafael podia ver isso. Então ela respirou fundo e disse algo que o surpreendeu completamente. "Amanhã é Natal. A gente não tem nada de especial planejado, só eu e a Alice. Vamos fazer um almoço simples em casa. Se você não tiver onde ir, pode vir passar o dia com a gente. Ninguém deve ficar sozinho no Natal." Rafael não conseguiu responder imediatamente. A emoção bloqueou sua garganta. Quando finalmente falou, a voz saiu rouca. "Você tem certeza?" "Tenho. Venha. 11h30 da manhã. Vou te passar o endereço." Eles trocaram números de telefone e Luciana entrou no carro. Antes de partir,
Ela abaixou o vidro e disse: Rafael, não sei o que você está passando, mas sei que todo mundo merece uma segunda chance. Até amanhã. O carro partiu, deixando Rafael sozinho no estacionamento. Ele ficou ali por longos minutos processando tudo o que havia acontecido naquela noite impossível. Então caminhou até seu próprio carro, entrou e, pela primeira vez em anos, sorriu de verdade. Mas quando chegou em casa, quando entrou naquele apartamento luxuoso e vazio em Moema, quando olhou ao redor e viu toda aquela opulência sem vida, algo nele mudou. Ele olhou para o celular e viu a mensagem de Luciana com o endereço. Era em Guaianazes, Zona Leste. Longe, humilde, completamente diferente do mundo dele. E ele percebeu que não via a hora de voltar. Rafael acordou cedo na manhã de Natal, coisa que não acontecia há anos. Normalmente, aquele dia era como qualquer outro para ele. Silencioso, solitário, preenchido com trabalho ou séries. Na televisão para matar o tempo. Mas naquela manhã havia algo diferente. Havia expectativa. Havia um lugar para onde ir. Pessoas esperando por ele. Ele tomou banho com calma, escolheu roupas casuais, mas não sabia bem o que era apropriado. Tentou uma camisa social, achou formal demais. Colocou uma camiseta, pareceu desleixado. Finalmente optou por uma camisa polo azul clara e uma calça jeans. Simples, mas respeitoso. Olhou-se no espelho e percebeu que estava nervoso. Quando foi a última vez que se sentira assim? Quando foi a última vez que algo realmente importou? Enquanto tomava café, pensou no presente. Deveria levar algo para Alice, para Luciana. Mas o quê? Não queria parecer pretensioso. Não queria que elas pensassem que estava tentando comprar o afeto delas. Ao mesmo tempo, não podia chegar de mãos vazias. Então, decidiu passar em uma loja de brinquedos no caminho e escolher algo simples para a menina. A loja estava fechada. Claro, era Natal. Rafael bateu na testa, sentindo-se idiota. Caminhou pelas ruas desertas de Moema e, finalmente, encontrou um mercadinho aberto. Entrou e comprou uma boneca simples, nada muito elaborado, junto com chocolates e um buquê pequeno de flores para Luciana. Também pegou ingredientes para ajudar no almoço: refrigerante, sorvete, pão frios. Não era muito, mas era algo. Quando entrou no carro e colocou o endereço no GPS, viu que levaria quase 1 hora para chegar. Guaianazes ficava do outro lado da cidade. Rafael dirigiu pela Marginal Tietê, passou pela Radial Leste e aos poucos a paisagem mudou. Os prédios altos e modernos deram lugar a construções mais baixas, mais simples. As ruas ficaram mais estreitas, as casas mais próximas umas das outras. Era um Brasil diferente do que ele conhecia, mas não era menos real. Enquanto dirigia, Rafael pensou em tudo o que havia acontecido, na véspera. A humilhação no restaurante parecia distante agora, quase irreal. O que permanecia vívido em sua memória era o rosto de Alice perguntando por que ele estava chorando. A gentileza de Luciana. O jantar simples que havia significado mais do que qualquer refeição cara que já tivera. E agora estava indo para a casa delas, para passar o Natal, com uma família que acabara de conhecer. Seria loucura se não fosse tão necessário. Chegou ao endereço às 11h40. A casa era pequena, pintada de amarelo claro com um portão de ferro que rangia ao abrir. Havia um quintal minúsculo na frente, onde crescia um pé de goiaba. Rafael estacionou na rua, pegou as sacolas e caminhou até a porta. Antes que batesse, ouviu um grito eufórico vindo de dentro. Mamãe, mamãe, é ele, o tio chegou! A porta se abriu bruscamente e Alice apareceu correndo ainda de pijama, o cabelo bagunçado. Ela pulou nos braços de Rafael sem hesitar, e ele precisou largar as sacolas rapidamente para segurá-la. A menina o abraçou com força, rindo, e Rafael sentiu algo se aquecer dentro do peito. Você veio mesmo! Alice gritava animada. Eu prometi, não prometi? Rafael sorriu ajeitando a menina nos braços. Luciana apareceu na porta logo em seguida. Ela usava um vestido simples de algodão florido e o cabelo solto nos ombros. Parecia mais jovem assim, menos cansada do que na véspera.
mas Rafael notou a tensão em seus olhos, como se ela ainda não acreditasse completamente que ele tinha vindo. Rafael, ela disse, e o nome dele soou diferente na voz dela. Entre, por favor. Desculpe a bagunça. A gente ainda estava arrumando. Não precisa se desculpar por nada, Rafael respondeu, colocando Alice no chão e pegando as sacolas novamente. Eu que agradeço pelo convite. Alice puxou a mão dele com insistência e o arrastou para dentro. A casa era pequena, mas limpa e organizada. A sala tinha um sofá velho, mas confortável, uma televisão pequena sobre um rack de madeira e algumas fotos penduradas na parede. Rafael reconheceu Alice em várias delas, em diferentes idades, sempre sorrindo, sempre feliz. Havia uma árvore de Natal artificial no canto, decorada com enfeites simples e pisca-pisca colorido. Embaixo dela, 2 presentes embrulhados em papel de jornal pintado à mão. Rafael sentiu um aperto no peito ao perceber o esforço que Luciana fizera para criar um Natal, especial para a filha mesmo com tão pouco. Trouxe algumas coisas, Rafael disse, colocando as sacolas sobre a mesa. Espero que não se importem. Luciana olhou dentro das sacolas e seu rosto mudou. Rafael, você não precisava. Eu sei, mas quis. Alice já estava revirando as sacolas e encontrou a boneca. Seus olhos brilharam. É para mim? Se sua mãe deixar, sim. Luciana assentiu, emocionada, e Alice abraçou a boneca com força. Obrigada, tio. Obrigada. De nada, pequena. Luciana pegou as flores e cheirou, os olhos ficando úmidos. Faz anos que ninguém me dá flores, ela murmurou. Obrigada. Rafael apenas assentiu sem saber o que dizer. A gratidão dela o constrangia, porque para ele aquilo era tão pouco, mas para ela, claramente, significava muito. A manhã passou em uma leveza que Rafael não experimentava havia décadas. Alice o arrastou para o quintal minúsculo nos fundos e mostrou as plantas que ajudava a mãe a cuidar. Havia tomates crescendo em vasos improvisados e a menina explicava com seriedade como era preciso regar todo dia, mas não demais, senão a raiz apodrecia. Rafael escutava tudo com atenção genuína, fascinado pela forma como aquela criança via o mundo. Luciana preparava o almoço na cozinha pequena e Rafael ofereceu ajuda. Ela hesitou, mas acabou aceitando. Ele descascou batatas enquanto ela temperava um frango. Trabalharam lado a lado em silêncio confortável, apenas com o som da faca batendo na tábua e o rádio tocando músicas natalinas no fundo. Você sabe cozinhar? Luciana perguntou, surpresa ao ver a habilidade dele com a faca. Aprendi quando era adolescente. Trabalhava em um restaurante lavando pratos. O cozinheiro às vezes me ensinava umas coisas. Você trabalhou lavando pratos? E fazendo entregas e limpando escritórios e carregando caixas, Rafael respondeu. Fiz de tudo um pouco antes de conseguir juntar dinheiro para começar meu próprio negócio. Luciana o olhou com renovado interesse. Eu não esperava isso. Você parece... não sei. Parece alguém que sempre teve tudo. Longe disso. Cresci em abrigos. Fui adotado 2 vezes, devolvido 2 vezes, saí de lá aos 15 e me virei sozinho. Construí tudo o que tenho do zero. Por isso você estava tão mal ontem, Luciana disse baixinho. Por isso aquela mulher te machucou tanto, porque você já tinha sido rejeitado antes. Rafael parou de descascar as batatas e olhou para ela. Como você sabe disso? Porque reconheço. Eu também passei por isso. Ser tratada como se não valesse nada, como se fosse defeituosa. Eu sei como dói. Eles se encararam por um longo momento e Rafael percebeu que havia ali uma conexão que ia além de simpatia. Era reconhecimento mútuo. 2 pessoas que haviam sido quebradas pelo mundo e que de alguma forma continuavam de pé. Alice invadiu a cozinha naquele momento, pulando e cantando, e a tensão se quebrou. Luciana sorriu e voltou a temperar o frango. Rafael terminou as batatas, e a vida continuou, simples e bela. O almoço ficou pronto ao meio-dia. Luciana pôs a mesa com cuidado, usando toalha de plástico, com desenhos natalinos e os pratos que tinha. Não havia nada sofisticado ali, mas estava tudo arrumado com carinho.
Rafael ajudou a trazer as travessas e sentou-se à mesa junto com elas. Foi quando Alice pediu para fazer uma oração. Luciana pareceu surpresa, mas assentiu. A menina pegou as mãos delas e fechou os olhos. Obrigada a Deus pela comida. Obrigada pela minha mãe, que é a melhor do mundo. E obrigada por trazer o tio Rafael para passar o Natal com a gente. Amém. Rafael teve que piscar rapidamente para conter as lágrimas. Luciana também estava emocionada. Elas começaram a comer, e o frango estava delicioso. Simples, mas feito com amor. As batatas estavam macias, o arroz soltinho, a farofa crocante. Era uma refeição humilde, mas para Rafael era a melhor que havia provado em anos. Eles conversaram durante o almoço. Alice contava histórias da escola, imitava os professores, fazia Rafael rir de verdade. Luciana relatava pequenas coisas do dia a dia e Rafael compartilhava memórias da infância que não revisitava há décadas. Era tudo tão natural, tão fácil, como se eles se conhecessem há anos. Depois do almoço, enquanto Luciana lavava a louça, mesmo com Rafael insistindo em ajudar, Alice o arrastou para a sala. Ela queria brincar e Rafael não teve coragem de recusar. Sentaram-se no chão e a menina trouxe massinhas de modelar. Eles fizeram animais, casas, carros. Alice ria de cada criação torta que Rafael fazia, e ele se pegou rindo junto. Em determinado momento, Alice ficou séria e perguntou: "Tio Rafael, você tem família?" Rafael hesitou. Como explicar para uma criança que ele estava sozinho no mundo? "Não, pequena, não tenho." "Por quê?" "Porque às vezes as coisas não funcionam do jeito que a gente quer, mas está tudo bem." Alice o olhou com aqueles olhos profundos demais para uma criança de 5 anos. "Você pode ser da nossa família. A gente tem espaço." Rafael sentiu algo se partir dentro dele. Ele puxou Alice para um abraço e segurou-a com força. A menina retribuiu, despreocupada, já voltando a falar sobre as massinhas. Luciana, que assistia tudo da porta da cozinha, secou as mãos no pano e se aproximou. Ela se sentou no chão ao lado deles e, pela primeira vez, permitiu-se relaxar completamente. Os três ficaram ali, brincando, conversando, existindo juntos. As horas passaram rápido demais. Quando Alice começou a bocejar, já era final da tarde. Luciana a levou para o quarto para um cochilo, e Rafael ficou sozinho na sala. Ele olhou ao redor novamente, absorvendo cada detalhe daquela casa pequena. As paredes com pintura descascando, o sofá com remendos, a televisão antiga, e mesmo assim, havia mais vida ali do que em todo o seu apartamento luxuoso. Luciana voltou alguns minutos depois e sentou-se ao lado dele no sofá. Ficaram em silêncio por um tempo, apenas ouvindo o som distante de fogos de artifício. "Obrigada por ter vindo", Luciana disse finalmente. "Você não imagina o quanto isso significou, para mim e para a Alice." "Eu que agradeço por me receberem", Rafael respondeu. "Eu não sabia mais como era isso. Estar com pessoas de verdade, sentir-se parte de algo." Luciana o olhou de lado. "Sua vida é muito solitária, não é?" "É, sempre foi, na verdade. Mas eu me convenci de que não precisava de ninguém, que era mais forte sozinho, que as pessoas só queriam me usar, e talvez muitas quisessem mesmo. Mas ontem, quando Alice me perguntou por que eu estava chorando, percebi que passei a vida inteira fugindo da única coisa que realmente importa. E o que é? Conexão, amor, pertencimento." Luciana assentiu, compreendendo. "Eu sei como é tentar se proteger. Depois que o pai da Alice me abandonou, jurei que nunca mais confiaria em ninguém, que era mais seguro estar sozinha. E foi, por um tempo. Mas também foi vazio." Rafael virou-se para encará-la. "Luciana, eu sei que mal nos conhecemos. Sei que isso pode parecer loucura, mas não quero que hoje seja só um dia. Não quero voltar para minha vida vazia e fingir que nada disso aconteceu. Quero fazer parte disso. De você, da Alice. Se vocês me deixarem." Luciana ficou muito quieta. Seu rosto mostrava medo, esperança, dúvida, tudo ao mesmo tempo. "Rafael, você não me conhece de verdade. Não conhece minha vida. Não sabe das dificuldades que eu enfrento. Você vive em um mundo completamente diferente do meu. Quando você perceber isso,
Quando ver como nossas realidades são incompatíveis, você vai embora. E a Alice vai sofrer. Eu vou sofrer. Eu não vou embora. Como pode ter certeza? Porque eu passei a vida inteira naquele mundo que você acha ser melhor. E ele é vazio, frio, sem alma. Aqui, nesta casa pequena, com vocês duas, eu sinto algo que nunca senti lá. Eu sinto que estou vivo. Luciana limpou uma lágrima que escorreu pelo rosto. E se der errado? E se você perceber que não é o que quer? E se a Alice se apegar e você desaparecer? Não vai acontecer. Mas se você precisa de tempo, se precisa de provas, eu dou. Só não me peça para voltar àquela vida fingindo que nada disso existiu, porque eu não consigo mais. Luciana respirou fundo. Devagar. A gente tenta devagar. Você pode visitar, pode passar tempo com a gente. Mas devagar, Rafael. A Alice é minha prioridade. Não posso arriscar o coração dela. Nem o seu. Rafael acrescentou baixinho. Nem o meu, ela admitiu. Eles ficaram ali, sentados lado a lado, e Rafael pegou a mão dela com cuidado. Luciana não puxou. Seus dedos se entrelaçaram e foi como se algo se selasse entre eles. Um acordo silencioso. Uma promessa frágil, mas real. Quando Alice acordou do cochilo, ainda sonolenta, ela veio direto para o colo de Rafael. Aninhou-se ali, o ursinho apertado contra o peito, e murmurou. Não quer ir embora, tio. Eu sei, pequena, mas eu preciso. Mas vou voltar, prometo. Quando? Rafael olhou para Luciana, que assentiu levemente. Amanhã, se sua mãe deixar. Os olhos de Alice se iluminaram. Deixa, mamãe, deixa. Luciana sorriu, embora com cautela. Deixo, mas agora você precisa deixar o tio ir embora. Está ficando tarde. Alice não queria. Ela segurou Rafael com mais força, recusando-se a soltá-lo. Rafael a abraçou de volta e sussurrou no ouvido dela. Eu volto. Pode confiar em mim. A menina finalmente cedeu. Rafael a colocou no chão e se levantou. Luciana o acompanhou até a porta. No portão, eles pararam. A rua estava tranquila e o céu começava a escurecer. Obrigado por tudo, Luciana. Por me dar essa chance. Não me decepcione, Rafael. Por favor. Não vou. Ele entrou no carro, acenou para as duas que observavam da porta e partiu. Enquanto dirigia de volta para Moema, a diferença entre os dois mundos ficava cada vez mais evidente. As ruas ficavam mais largas, os prédios mais altos, as pessoas mais distantes. E quando finalmente estacionou na garagem do seu prédio e subiu para o apartamento, a sensação de vazio o atingiu com força total. Ele caminhou pelos cômodos amplos e bem decorados, olhando os móveis de designer, a vista panorâmica, as obras de arte nas paredes, e percebeu que nada daquilo o tocava, nada daquilo o fazia sentir-se humano. Era tudo apenas coisa, fria, sem vida. Rafael pegou o celular e olhou a foto que havia tirado durante o almoço, com Alice fazendo careta e Luciana rindo ao fundo, e pensou, é isso que eu quero. Não essas paredes vazias, não essa solidão luxuosa, mas aquele riso, aquela conexão, aquela vida. E então, pela primeira vez em muitos anos, Rafael permitiu-se acreditar que talvez ainda houvesse tempo. Talvez ainda pudesse construir algo real. Talvez não fosse tarde demais. Ele enviou uma mensagem para Luciana. Cheguei bem. Obrigado por tudo. Até amanhã. A resposta veio alguns minutos depois. Durma bem, Rafael. A Alice já está perguntando quando você volta. Rafael sorriu, colocou o celular de lado, deitou-se na cama king size, que de repente parecia grande demais, e fechou os olhos. Mas o sono não veio fácil, porque pela primeira vez em décadas ele tinha algo pelo que esperar o amanhecer. E enquanto a cidade de São Paulo rugia lá fora, indiferente e fria, Rafael Mendonça permitiu-se sonhar. Sonhar com uma casa amarela em Guaianazes, com uma menina de vestido vermelho, com uma mulher de olhos cansados mas gentis, e com a possibilidade de finalmente pertencer a algo maior que ele mesmo. 2 dias se passaram.
Rafael cumpriu o que prometeu. Visitou no dia seguinte e no outro também. Levou o café da manhã, ajudou a consertar uma torneira que vazava, brincou no chão com Alice até ela cansar. Luciana o observava com cautela ainda, mas ele percebia que as defesas dela começavam a ceder. Ela sorria mais, conversava mais, permitia-se relaxar na presença dele. Alice, por sua vez, já o tratava como parte da família. Contava tudo para ele, pedia opinião sobre qual roupa usar, mostrava os desenhos que fazia na escola. E Rafael absorvia tudo isso com uma gratidão que nem conseguia expressar em palavras. Uma semana depois do Natal, Rafael estava na sala da casa quando Luciana se sentou ao lado dele. Alice dormia no quarto, e eles finalmente tinham um momento a sós. "Eu preciso te falar uma coisa", Luciana disse a voz séria. Rafael sentiu o coração disparar. "O quê?" "Eu estou com medo, muito medo, porque isso tudo está acontecendo rápido demais, porque eu não sei se isso é real ou se vai desaparecer. Porque quando eu olho para você com a Alice, vejo algo que nunca pensei que veríamos. Um pai, uma família, e isso me aterroriza." Rafael pegou a mão dela. "Eu também estou com medo, Luciana, porque eu não sei fazer isso. Nunca tive uma família, nunca aprendi a amar alguém de verdade. Mas estou tentando, e vou continuar tentando. Todos os dias, se você me deixar." Luciana olhou nos olhos dele, procurando algum sinal de falsidade, alguma brecha, mas não encontrou. Apenas sinceridade crua e vulnerável. "Está bem", ela disse finalmente. "Vamos tentar. Mas se machucar a Alice, se machucar a gente, eu nunca vou te perdoar. Eu sei. E eu prometo que vou fazer de tudo para não machucar vocês." Eles se abraçaram, e Rafael sentiu algo se estabelecer dentro dele, uma certeza de que estava no caminho certo, de que finalmente, depois de tanto tempo perdido, havia encontrado o que procurava. Mas a vida nunca é simples, e nos dias que viriam, Rafael seria testado de formas que nem imaginava, porque construir uma família exige mais do que intenção, exige escolhas, exige sacrifícios, exige colocar outras pessoas acima de si mesmo. E Rafael, que passara a vida inteira priorizando o sucesso e o dinheiro, teria que aprender que algumas coisas valem mais do que qualquer fortuna. E essa lição estava prestes a chegar. As 2 semanas seguintes transformaram a vida de Rafael de maneiras que ele nunca imaginara possíveis. Ele acordava cedo, não mais por obrigação ou hábito, mas porque havia um propósito esperando por ele. Algumas manhãs levava café para Luciana e Alice antes dela sair para trabalhar. Outras vezes, buscava Alice na escola à tarde, quando Luciana ainda estava no segundo turno. E aos poucos, aquela rotina simples foi se tornando a parte mais importante dos seus dias. A primeira vez que buscou Alice na escola, a professora o olhou com desconfiança. Era natural. Ele era um homem desconhecido, chegando para pegar uma criança. Mas Alice correu para seus braços, gritando "Tio Rafael", tão alto que toda a sala ouviu, e a professora relaxou. Ainda assim, pediu para confirmar com Luciana, o que Rafael compreendeu perfeitamente. A segurança da menina vinha em primeiro lugar. No caminho de volta para casa, Alice tagarelava sobre tudo o que havia acontecido na escola. Quem brigou com quem chorou porque perdeu o lápis de cor, qual música cantaram na aula de artes. Rafael escutava tudo com atenção genuína, fazendo perguntas, rindo nos momentos certos. E percebia que aquela conversa despretensiosa era mais significativa do que qualquer reunião de negócios que já tivera. Luciana, aos poucos, foi permitindo que Rafael se envolvesse mais. No início, ela insistia em fazer tudo sozinha, como se pedir ajuda fosse um sinal de fraqueza. Mas quando Rafael consertou a geladeira que havia parado de funcionar, economizando o dinheiro que ela teria que gastar com o técnico, Luciana começou a ceder. Não era sobre dinheiro para Rafael. Era sobre estar presente, sobre mostrar que ele não ia desaparecer. Uma tarde, enquanto Alice brincava no quintal, Luciana e Rafael sentaram na pequena varanda dos fundos. Ela estava cansada,
os olhos marcados por noites mal dormidas trabalhando turnos duplos. Rafael notou e perguntou: "Você já pensou em voltar a estudar? Terminar a faculdade?" Luciana riu, mas era um riso sem humor. "Rafael, eu mal consigo pagar as contas. Como vou pagar faculdade? E se eu ajudasse?" Ela o encarou, o corpo ficando rígido. "Não, não quero seu dinheiro. Não é sobre dinheiro. É sobre você ter a chance de fazer o que sempre quis. Você me contou que largou a faculdade de pedagogia quando engravidou, que sempre sonhou em ser professora porque não pode voltar. Porque não é assim que funciona, Rafael, não para pessoas como eu. Poderia ser, se você deixasse." Luciana balançou a cabeça, mas Rafael via que a ideia havia plantado uma semente. Ela queria acreditar, só tinha medo de se decepcionar. Os dias foram passando, e Rafael começou a notar pequenas mudanças em si mesmo. Ele ria mais, dormia melhor, sentia-se mais leve e percebia que pela primeira vez na vida o sucesso profissional não era sua única preocupação. Havia coisas mais importantes. Havia Alice pedindo para ele ler histórias antes de dormir. Havia Luciana sorrindo quando ele chegava. Havia jantares simples na mesa pequena, onde as conversas fluíam naturalmente, mas também havia os desafios. Rafael estava acostumado a resolver tudo com dinheiro e precisava aprender que nem tudo funcionava assim. Quando Alice perdeu o ursinho de pelúcia na praça e chorou inconsolável, Rafael imediatamente quis comprar um novo, melhor, maior. Mas Luciana o impediu. "Não é sobre ter outro ursinho", ela explicou pacientemente. "É sobre ela aprender que às vezes perdemos coisas que amamos e que precisamos lidar com isso." Rafael, que nunca tivera ninguém para lhe ensinar essas lições, absorvia tudo. Estava aprendendo a ser parte de uma família, e o processo era tanto doloroso quanto libertador. Doloroso porque expunha suas limitações, suas falhas. Libertador porque mostrava que ele não precisava ser perfeito, apenas precisava estar presente. Alice encontrou o ursinho 2 dias depois, esquecido debaixo da cama. Ela o abraçou com força e disse a Rafael: "Viu? Mamãe tinha razão. A gente só precisava procurar melhor." E Rafael sorriu, percebendo que a lição não era apenas para a menina. As coisas estavam fluindo bem, talvez bem demais. E Rafael, que vivera tempo suficiente para saber que a vida tem um jeito peculiar de testar as pessoas, deveria ter percebido que algo estava por vir. A bomba estourou numa sexta-feira à tarde. Rafael estava no escritório, coisa que havia se tornado cada vez mais rara. Ele delegara mais responsabilidades à equipe, confiara mais nos sócios, reduzira sua carga horária. O negócio continuava lucrativo, mas ele não estava mais obcecado por ele. Tinha outras prioridades agora. Foi quando Marcelo, seu sócio mais antigo, entrou na sala sem bater. O rosto dele estava tenso. "Rafael, precisamos conversar." "O que houve?" "O investidor japonês está com o pé atrás. Eles querem reunião presencial antes de fechar o contrato. E não é aqui, é em Tóquio." Rafael sentiu o estômago apertar. Aquele negócio vinha sendo negociado há quase 1 ano. Eram milhões de reais envolvidos, um investimento que expandiria a empresa para o mercado asiático. Era o tipo de oportunidade que aparece uma vez na vida. "Quando?" "Segunda-feira. Eles não aceitam adiamento. Ou você vai, ou eles desistem." Rafael olhou pela janela do escritório, vendo a cidade se estender diante dele. Tóquio. Seria pelo menos 1 semana de viagem, talvez 10 dias com todos os compromissos. 10 dias longe de Alice, longe de Luciana, longe da vida que estava construindo. "Eu preciso pensar." Marcelo pareceu chocado. "Pensar? Rafael, é Tóquio. São 15 milhões de dólares. Você passou 1 ano correndo atrás disso." "Eu sei, mas as coisas mudaram." "Mudaram como? Por causa daquela mulher e da filha dela?" A forma como Marcelo disse aquilo fez Rafael se levantar bruscamente. "Cuidado, Marcelo." "Desculpa, mas alguém precisa falar. Você está deixando sua vida profissional de lado por uma fantasia. Você mal conhece essas pessoas. E agora vai jogar fora a maior oportunidade da sua carreira por quê? Por brincar de família? Não é brincadeira.
Então o que é? Você acha que isso vai durar? Que você, um empresário milionário, vai viver feliz para sempre com uma babá e a filha dela? Acorda, Rafael. Você está fugindo da sua realidade. As palavras de Marcelo ecoaram no silêncio que seguiu. Rafael queria rebater, queria defender o que tinha com Luciana e Alice. Mas uma parte dele, aquela parte cínica que o mantivera protegido por tanto tempo, sussurrava que talvez Marcelo tivesse razão. Talvez aquilo tudo fosse realmente uma fantasia. Talvez ele estivesse apenas adiando o inevitável. Vou pensar até amanhã, Rafael disse finalmente. Agora sai da minha sala. Marcelo saiu, batendo a porta. Rafael ficou ali, sentado, a cabeça girando. Tóquio, 15 milhões. A oportunidade de expandir o império que havia construído. Contra o quê? Contra almoços simples e histórias antes de dormir? Contra uma mulher que trabalhava 3 empregos e uma criança com um ursinho velho? Colocado assim, parecia óbvio qual deveria ser a escolha. Mas não era. Rafael saiu do escritório sem falar com ninguém e dirigiu direto para Guaianazes. Estacionou na frente da casa amarela e ficou ali por longos minutos apenas olhando. A tinta descascada, o portão torto, o quintal minúsculo. E pensou em seu apartamento em Moema, com 3 suítes e vista panorâmica. Pensou em tudo que havia construído, tudo que havia conquistado. E percebeu que, se perdesse aquilo ali, aquela casinha simples, perderia algo que nunca poderia reconstruir. Mas será que isso era suficiente? Será que era justo pedir para Luciana e Alice esperarem enquanto ele ia para Tóquio fechar um negócio? Era apenas uma semana, 10 dias no máximo. Elas entenderiam, não é? Ele bateu na porta e Alice abriu imediatamente. Como sempre, ela pulou em seus braços e Rafael a segurou, sentindo o peso pequeno dela, o cheiro de shampoo infantil no cabelo. Luciana apareceu logo atrás, sorrindo. Não esperava você hoje, ela disse. Pensei que tivesse reunião. Tinha. Acabou cedo. Eles jantaram juntos. Macarrão com molho de tomate simples que Alice ajudou a fazer e insistiu em servir. Rafael comeu tudo, elogiou, agradeceu. Mas estava distraído e Luciana percebeu. Está tudo bem? Ela perguntou quando estavam sozinhos, depois que Alice foi escovar os dentes. Rafael hesitou. Deveria contar? Deveria compartilhar o dilema? Ou deveria simplesmente decidir sozinho, como sempre fez? Surgiu uma viagem de trabalho, ele disse finalmente. Para o Japão, segunda-feira. Luciana ficou muito quieta. Por quanto tempo? 1 semana. Talvez 10 dias. É importante? Sim, muito. Ela assentiu lentamente. Então você deveria ir. Mas eu não quero deixar vocês. Rafael, você tem uma vida, um trabalho, responsabilidades. A gente entende isso. Mas havia algo no tom dela, uma resignação, que o incomodou profundamente. Como se ela já esperasse que isso acontecesse. Como se já estivesse se preparando para ele desaparecer. Luciana, está tudo bem, sério. A gente fica bem. Você volta daqui uns dias e... Você acha que eu não vou voltar? Ela o encarou e os olhos dela estavam brilhando. Eu acho que quando você estiver lá, naquele mundo seu, vai perceber o quanto isso aqui é pequeno. O quanto nós somos pequenas comparadas com tudo que você tem. E vai fazer a escolha certa para você. A escolha certa para mim é ficar aqui. Agora você pensa assim, mas quando estiver lá... Alice voltou correndo, interrompendo a conversa. Ela pulou no colo de Rafael e pediu para ele ler uma história. Rafael leu, mas as palavras saíam mecânicas. Sua mente estava em outro lugar, dividida entre 2 mundos que não conseguiam coexistir. Quando Alice finalmente dormiu, Rafael ficou mais um pouco. Ele e Luciana sentaram no sofá, em silêncio. A televisão estava ligada, mas nenhum dos dois prestava atenção. Eu volto, Rafael disse finalmente. Eu prometo que volto. Não faça promessas que não pode cumprir, Luciana respondeu, a voz cansada. Luciana, olha para mim. Rafael virou o rosto dela na direção dele. Eu volto. Você e Alice são a coisa mais importante que aconteceu na minha vida. Não vou jogar isso fora por um negócio, por maior que seja.
Mas é o seu trabalho, Rafael. É o que você construiu. Não pode simplesmente ignorar isso. Não estou ignorando, estou fazendo uma escolha. E minha escolha são vocês. Luciana queria acreditar. Rafael via nos olhos dela, mas o medo era mais forte. O medo de ser abandonada de novo, de não ser suficiente de novo, de Alice se apegar e depois sofrer de novo. Rafael foi embora naquela noite com o coração pesado. Dirigiu de volta para Moema e passou a noite inteira acordado, olhando para o teto. Tóquio ou Guaianazes, 15 milhões ou uma família, a escolha que definiria o resto da sua vida. No sábado de manhã, ele acordou com a decisão tomada. Ligou para Marcelo. Eu vou. Marca tudo. Do outro lado da linha, Marcelo soltou um suspiro de alívio. Você tomou a decisão certa, Rafael. Isso vai mudar tudo para a gente. Vai mudar tudo. Ele desligou e ficou ali, sentado na cama, se sentindo miserável. Mas era a decisão lógica, certo? Era uma semana, apenas uma semana. Ele voltaria, provaria para Luciana e Alice que não as havia abandonado, e tudo ficaria bem. Ou não. Rafael passou o sábado arrumando as coisas para a viagem, passaporte, documentos, roupas, e tentando ignorar a voz na cabeça que dizia que estava cometendo um erro. Ele mandou mensagem para Luciana, avisando que viajava na segunda de manhã. Cedo, ela respondeu. Boa viagem. Cuida-se. Fria, distante, preparando-se para o abandono inevitável. No domingo, Rafael foi se despedir. Alice estava animada, mostrando desenhos novos, contando histórias. Ela não entendia completamente o que significava a viagem. Apenas sabia que o tio Rafael ia para longe. Você volta logo? Ela perguntou, segurando o ursinho. Volto sim, pequena. Em uma semana. Uma semana é muito tempo? É um pouquinho, mas passa rápido. Você vai sentir minha falta? Rafael se ajoelhou para ficar na altura dela. Vou sentir muita falta, de você e da sua mãe. Então, por que você vai? E ali estava a pergunta. A pergunta simples de uma criança de 5 anos que cortava através de todas as justificativas e racionalizações. Por que você vai? Por causa do trabalho, Rafael respondeu. Alice inclinou a cabeça. O trabalho é mais importante que a gente? O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Luciana, que assistia de longe, congelou. E Rafael sentiu algo se quebrar dentro dele. Porque a resposta honesta, a resposta que suas ações demonstravam, era sim. Naquele momento ele estava escolhendo o trabalho. Estava escolhendo o dinheiro, o sucesso, a segurança do que já conhecia. Estava escolhendo contra o que havia prometido. Não, ele disse finalmente, a voz embargada. Vocês são mais importantes, muito mais importantes. Então fica. Eu não posso, pequena. Eu prometi que ia. Mas você também prometeu que ia ficar com a gente. Você disse que a gente era sua família agora. Cada palavra era uma facada. Alice não estava tentando manipular. Estava apenas sendo honesta, da forma como apenas crianças conseguem ser. E Rafael percebeu que estava prestes a se tornar mais um adulto que a decepcionava. Mais um que prometia e não cumpria. Mais um que escolhia outras coisas acima dela. Ele abraçou Alice com força e se levantou. Luciana o acompanhou até a porta. Do lado de fora, longe de Alice, ela finalmente disse o que estava pensando. Eu sabia que isso ia acontecer. Luciana, é só uma semana. Não é sobre a semana, Rafael. É sobre a escolha. Quando a vida te pedir para escolher entre nós e o seu mundo, você sempre vai escolher o seu mundo. Porque é mais fácil. Porque é mais seguro. Porque, no fundo, você ainda não acredita que a gente é suficiente. Não é verdade? Então fica. Cancela a viagem. Mostra para mim e para a Alice que a gente importa de verdade. Rafael abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu, porque cancelar a viagem significava perder 15 milhões. Significava decepcionar os sócios. Significava colocar o negócio em risco. E ele não conseguia fazer isso. Não conseguia ser tão irresponsável. Ou talvez conseguisse, mas não quisesse. Eu preciso ir, ele disse finalmente. Mas eu volto. Eu prometo.
Luciana balançou a cabeça, as lágrimas finalmente escorrendo. Não volta, Rafael, porque quando você for, vai perceber que é mais fácil ficar lá, que é mais fácil voltar para a sua vida de antes. E a gente vai ser só uma lembrança bonita, um Natal diferente, uma fantasia que você viveu por algumas semanas. Você está errada. Estou? Então me prova. Cancela a viagem. Fica. Rafael ficou ali, paralisado, dividido ao meio, e Luciana viu a hesitação, viu a dúvida, e soube que havia perdido. Vai, ela disse, a voz quebrando. Vai e não olha para trás. É mais fácil assim. Para todo mundo. Luciana. Por favor, vai. Antes que a Alice veja você partir. Antes que seja ainda mais difícil. Rafael quis argumentar. Quis prometer de novo. Mas as palavras morreram em sua garganta. Porque, no fundo, ele sabia que Luciana tinha razão. Ele estava fazendo exatamente o que ela temia. Estava escolhendo a segurança do conhecido ao invés do risco do amor. Ele entrou no carro e partiu. No retrovisor, viu Luciana parada no portão, enxugando os olhos, e soube que havia acabado de cometer o maior erro da sua vida. A noite foi longa. Rafael arrumou as malas, confirmou o voo, revisou os documentos. Tudo estava pronto. Na manhã seguinte, o motorista viria buscá-lo às 5 da manhã. Ele estaria no aeroporto às 6, no avião às 8, em Tóquio no dia seguinte. E então, uma semana de reuniões, negociações, jantares formais. Uma semana fazendo o que sempre fez, sendo quem sempre foi. E Alice e Luciana estariam em Guaianazes, na Casa Amarela, aprendendo a viver sem ele, como sempre viveram, como sempre viveriam. Rafael olhou ao redor do apartamento vazio, as paredes brancas, os móveis de designer, a vista da cidade, e percebeu que aquilo tudo não significava nada. Era apenas espaço ocupado por coisas. Não havia vida, não havia amor, não havia nada que importasse. Ele pegou o celular e olhou a última foto com Alice e Luciana. A menina fazia careta, a mãe sorria, e ele, no meio, tinha finalmente um sorriso verdadeiro no rosto. E então soube que se entrasse naquele avião, perderia aquilo para sempre. Soube que todo o dinheiro do mundo não valia mais do que aquele sorriso. Soube que havia passado a vida inteira perseguindo as coisas erradas e que finalmente, tinha a chance de fazer diferente. Rafael olhou para o relógio. 00:00. Ainda tinha tempo, ainda podia mudar. E então, sem pensar muito, sem planejar, sem calcular os riscos, ele pegou as chaves do carro e saiu. A cidade dormia quando Rafael atravessou São Paulo pela última vez naquela noite. As ruas estavam vazias, os semáforos piscavam amarelo, e apenas alguns carros circulavam pelas avenidas desertas. Ele dirigiu em silêncio, sem música, sem distrações. Apenas o som do motor e os pensamentos que giravam em sua cabeça. O que ele estava fazendo? Era 00:00 de domingo. Luciana e Alice certamente estavam dormindo. Ele iria bater na porta, acordá-las e dizer o quê? Que havia mudado de ideia, que não ia viajar. Depois de tudo que disse, depois de já ter feito a escolha, ela acreditaria nele? Ou pensaria que aquilo era apenas um gesto desesperado, uma promessa vazia que ele quebraria na próxima vez que a vida o testasse? Mas ele precisava tentar, porque se entrasse naquele avião amanhã, se fosse para Tóquio, se escolhesse os 15 milhões ao invés delas, nunca mais teria paz. Nunca mais conseguiria olhar no espelho sem sentir nojo de si mesmo. Seria mais um homem que teve a chance de fazer diferente e escolheu o caminho fácil. E Rafael estava cansado do caminho fácil. Estava cansado de estar sozinho cercado de coisas. Estava cansado de acordar toda manhã sem propósito, sem conexão, sem amor. Aquelas 2 semanas com Alice e Luciana haviam mostrado que havia outra forma de viver. E ele não ia desperdiçar isso. Chegou a Guaianazes quase 1 da manhã. A rua estava escura, silenciosa. A Casa Amarela parecia dormir também, com todas as luzes apagadas. Rafael estacionou e ficou ali por um momento, apenas olhando.
Seu coração batia acelerado. As mãos suavam. Ele estava prestes a fazer algo que ia contra toda a lógica, contra todo o pragmatismo que construíra sua vida. E pela primeira vez, isso parecia certo. Ele desceu do carro e caminhou até o portão, respirou fundo e tocou a campainha. Nada aconteceu por longos segundos. Rafael tocou novamente. Então uma luz se acendeu na janela da frente. Ele viu uma sombra se mover. A porta se abriu com cuidado, apenas uma fresta, e Luciana apareceu. Ela usava um roupão velho e o cabelo estava bagunçado. Seus olhos, mesmo no escuro, mostravam que ela havia chorado. Rafael, São 1 da manhã. O que você está fazendo aqui? Eu não vou. Luciana piscou, confusa. O quê? Eu não vou para Tóquio. Não vou viajar. Não vou deixar vocês. Ela ficou completamente imóvel. Rafael, você não pode simplesmente... Posso? E é o que estou fazendo. Ele deu um passo à frente. E Luciana abriu a porta completamente, ainda processando. Você estava certa. Quando Alice me perguntou se o trabalho era mais importante que vocês, e eu hesitei, percebi o que estava fazendo. Estava repetindo o mesmo padrão. Estava colocando o dinheiro, o sucesso, a segurança, acima do que realmente importa. E eu não posso fazer isso. Não de novo. Não com vocês. Mas e o negócio? E os 15 milhões? Que se danem os 15 milhões. Luciana deu um passo para trás, chocada. Rafael, você não pode... Isso é sua vida. É seu trabalho. Você não pode jogar tudo fora por vocês, por amor, por uma chance de ter algo real? Posso sim, Luciana. E é exatamente isso que estou fazendo. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. E se você se arrepender? E se daqui uns meses você olhar para trás e perceber que perdeu tudo por nossa causa? E se você nos culpar por isso? Rafael segurou os ombros dela com firmeza. Eu não vou me arrepender. E sabe por quê? Porque eu já tive tudo. Tive o dinheiro, o sucesso, o reconhecimento. E era vazio. Completamente vazio. Mas quando estou aqui com você e com Alice, quando janto naquela mesa pequena, quando leio histórias antes de dormir, quando Alice me abraça e me chama de tio, eu sinto algo que nunca senti antes. Eu me sinto vivo. E isso vale mais do que qualquer quantia de dinheiro. Luciana cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Rafael a puxou para um abraço e ela não resistiu. Desabou contra o peito dele, anos de dor e rejeição, finalmente encontrando um lugar seguro para desaguar. Eu tenho tanto medo, ela sussurrou. Tanto medo de acreditar e ser destruída de novo. Eu sei. Eu também tenho medo. Mas pela primeira vez na vida estou disposto a sentir esse medo, porque você e Alice valem isso. Valem tudo. Eles ficaram ali, abraçados no batente da porta, enquanto a noite se estendia ao redor. Então, uma voz sonolenta veio de dentro da casa. Mamãe, quem é? Alice apareceu esfregando os olhos, o ursinho arrastando no chão. Quando viu Rafael, seus olhos se arregalaram. Tio Rafael, você voltou. Ela correu para ele e Rafael a pegou no colo imediatamente. Alice o abraçou com força e Rafael sentiu algo se ajustar dentro dele, como se todas as peças finalmente tivessem encontrado seus lugares. Você não foi embora, Alice disse, a voz cheia de alívio. Não fui e não vou. Nunca? Nunca? Alice olhou para a mãe, que ainda chorava, mas agora sorria também. Mamãe, o tio ficou. Ele não foi embora. Luciana apenas assentiu, incapaz de falar. Os três entraram na casa e Rafael fechou a porta atrás de si. Alice insistiu que ele sentasse no sofá e subiu no colo dele, recusando-se a soltá-lo. Luciana trouxe água e sentou-se ao lado deles. Você realmente não vai viajar? Ela perguntou, ainda precisando confirmar. Não. Vou ligar para o Marcelo agora mesmo e cancelar tudo. Mas, sem mais, Luciana, eu tomei minha decisão, e é final. Rafael pegou o celular e discou. Eram quase 2 da manhã, mas não importava. Marcelo atendeu no terceiro toque, a voz sonolenta e irritada. Rafael, o que houve? Está tudo bem?
Está tudo bem, Marcelo. Na verdade, está melhor do que nunca. Mas preciso te dizer uma coisa. Eu não vou para Tóquio. Silêncio do outro lado. Então, o quê? Rafael, você está brincando? Não estou. Cancela tudo. Cancela o voo, os hotéis, as reuniões. Eu não vou. Você enlouqueceu. Nós vamos perder esse negócio. Vamos perder 15 milhões. Eu sei, está tudo bem. Não, não está tudo bem. Rafael, você não pode... Posso, Marcelo, e estou fazendo. Você é sócio também. Você pode ir no meu lugar, ou a gente perde o negócio. Seja qual for o resultado, eu aceito. Porque encontrei algo que vale mais do que qualquer negócio. É por causa daquela mulher? Você está jogando tudo fora por... Cuidado com o que vai dizer, Marcelo. A voz de Rafael ficou fria. Sim, é por causa dela. E da filha dela. Porque elas são a coisa mais importante, que já aconteceu comigo. E se você não entende isso, então talvez seja hora de repensarmos nossa sociedade. Outro silêncio. Então Marcelo suspirou, derrotado. Você tem certeza disso? Absoluta. Está bem. Vou para Tóquio. Vou tentar salvar o negócio. Mas, Rafael, você sabe que depois disso, as coisas vão mudar. A empresa não vai mais ser a mesma. Eu sei. E está tudo bem. Algumas coisas precisam mudar. Ele desligou e olhou para Luciana, que observava tudo em silêncio. Pronto, está feito. Você realmente fez isso, ela sussurrou incrédula. Fiz. E faria de novo. 1000 vezes. Alice, que escutara tudo, sem entender completamente, apenas apertou o abraço. Agora você é da nossa família de verdade, tio Rafael. Para sempre. Para sempre, Rafael repetiu, beijando o topo da cabeça da menina. Eles ficaram ali, os três abraçados no sofá, até Alice voltar a dormir. Luciana a levou para a cama e, quando voltou, sentou-se ao lado de Rafael. Ela pegou a mão dele e a segurou com força. Obrigada, ela disse, por escolher a gente, por mostrar que existe gente que fica, que existe gente que não abandona. Obrigado por me dar a chance de ser essa pessoa, por acreditar em mim quando eu nem acreditava em mim mesmo. Eles se beijaram pela primeira vez naquela madrugada. Foi um beijo suave, cheio de promessas e esperanças. Um beijo que selava não apenas um relacionamento romântico, mas uma parceria, uma família, uma vida compartilhada. Rafael voltou para casa quando o sol começou a nascer, mas apenas para pegar algumas coisas. Ele sabia que não ficaria mais naquele apartamento vazio. Seu lugar agora era em Guaianazes, na Casa Amarela, com Luciana e Alice. As semanas seguintes foram de ajustes. Marcelo foi para Tóquio e, surpreendentemente, conseguiu fechar o negócio. Os japoneses aceitaram negociar com ele e a empresa expandiu para o mercado asiático como planejado. Mas Rafael não estava mais no centro de tudo. Ele delegou, confiou, soltou as rédeas e descobriu que o negócio funcionava bem sem sua presença constante, talvez até melhor. Ele passou a trabalhar menos, a estar mais presente, buscava Alice na escola todos os dias, ajudava Luciana com as tarefas da casa, cozinhavam juntos, riam juntos, brigavam às vezes, mas sempre se reconciliavam. E aos poucos, aquela casinha amarela foi se tornando mais do que uma casa, foi se tornando um lar. Rafael matriculou Luciana em uma faculdade, noturna de pedagogia. Ela resistiu no início, mas ele insistiu. E quando ela finalmente aceitou, quando teve sua primeira aula e voltou para casa com os olhos brilhando de entusiasmo, Rafael soube que havia feito a coisa certa. 3 meses depois de cancelar a viagem para Tóquio, Rafael tomou outra decisão importante. Ele vendeu o apartamento em Moema e comprou uma casa maior em Guaianazes. Não no mesmo bairro dos Jardins onde vivia, mas ali, perto de Luciana e Alice. Uma casa simples, mas confortável, com 3 quartos, quintal e espaço para crescer. Você tem certeza disso? Luciana perguntou quando ele mostrou os papéis. Você está abrindo mão de tudo que construiu. Não estou abrindo mão. Estou apenas redirecionando e construindo algo novo, algo melhor. Eles se mudaram juntos. Alice ganhou seu próprio quarto, que pintou de rosa com a ajuda de Rafael.
Luciana escolheu cada móvel, cada cortina, cada detalhe, e Rafael percebia como era importante para ela ter voz naquelas decisões. Ela nunca tivera isso antes. Sempre vivera nos espaços que sobravam, nas escolhas que outros faziam. Mas agora tinha um lar que era dela também. A primeira noite na casa nova foi especial. Eles fizeram pizza juntos, lambuzaram a cozinha de farinha, riram até doer a barriga. Depois sentaram-se no sofá novo, os três, e assistiram a um filme de princesas que Alice escolheu. E quando a menina dormiu entre eles, a cabeça no colo de Rafael e os pés no colo de Luciana, ele olhou ao redor daquela sala simples e soube que estava exatamente onde deveria estar. Os meses foram passando. Luciana se destacava na faculdade, tirava notas excelentes, fazia amizades. Ela florescia de maneiras que Rafael nunca imaginou possível. A mulher cansada e sobrecarregada, que conhecera na véspera de Natal, estava se transformando em alguém mais leve, mais feliz, mais confiante. Alice crescia também. Ficava mais esperta, mais falante, mais carinhosa. Ela agora chamava Rafael de pai, em vez de tio, e toda vez que isso acontecia, ele sentia o coração apertar de gratidão. Ele nunca pensou que seria pai. Nunca acreditou que merecesse isso. Mas ali estava, ajudando com a lição de casa, ensinando a andar de bicicleta, lendo histórias antes de dormir. E Rafael descobriu que ser pai não era sobre sangue. Era sobre estar presente. Era sobre escolher aquela criança todos os dias. Era sobre amá-la incondicionalmente, mesmo nos dias difíceis, mesmo quando ela testava limites, mesmo quando ele não sabia o que fazer. Era sobre tentar, errar, aprender e tentar de novo. 6 meses depois daquela véspera de Natal que mudou tudo, Rafael acordou cedo em um sábado. Luciana ainda dormia ao seu lado, o cabelo espalhado pelo travesseiro. Ele olhou para ela e sentiu aquela onda de amor que ainda o surpreendia. Como era possível amar alguém assim? Como era possível que essa mulher, que poderia ter escolhido não confiar nele, tivesse aberto seu coração e sua vida? Ele levantou-se com cuidado para não acordá-la e foi até o quarto de Alice. A menina dormia abraçada ao ursinho de pelúcia, o mesmo que oferecera a ele naquela primeira noite. Rafael sentou-se na beira da cama e apenas observou. Aquela criança pequena, com sua gentileza impossível, havia salvado sua vida. Ela não sabia disso. Provavelmente nunca saberia completamente. Mas era verdade. Alice abriu os olhos e sorriu ao vê-lo. Bom dia, pai. Bom dia, princesa. Posso fazer panquecas hoje? Claro. Vamos acordar a mãe e fazemos juntos. Eles acordaram Luciana com beijos e risadas, e os três foram para a cozinha. Fizeram panquecas, lambuzaram tudo, queimaram as primeiras, acertaram as seguintes. Comeram na mesa da cozinha com Alice contando histórias inventadas e Luciana rindo de cada absurdo. E Rafael olhou para aquela cena, tão simples, tão ordinária, e percebeu que aquilo era tudo. Era exatamente isso que ele buscara a vida inteira sem saber. Não era o dinheiro, não era o sucesso, não era o reconhecimento. Era aquilo. Era amor. Era pertencimento. Era ter pessoas que se importavam se ele estava triste, que queriam estar com ele, que o escolhiam todos os dias, assim como ele escolhia elas. Naquela tarde, enquanto Alice brincava no quintal e Luciana estudava na sala, Rafael recebeu uma ligação de Marcelo. Rafael, preciso te falar uma coisa. Fala. Os japoneses querem expandir a parceria. Estão oferecendo mais do que imaginávamos, mas tem uma condição. Qual? Eles querem você de volta. Dizem que precisam de sua liderança. Estão dispostos a dobrar o investimento. Mas só se você voltar a se envolver completamente. Significa viajar, reuniões constantes, dedicação total. Rafael olhou pela janela. Viu Alice correndo atrás de borboletas, ouviu Luciana cantarolando enquanto lia. E não teve nenhuma dúvida. Diz para eles que não. Rafael, eu disse não, Marcelo. Minha resposta é não. Se eles querem expandir, ótimo. Mas vai ser com você na liderança, ou com outro sócio. Eu já fiz minha escolha. E ela está aqui. Marcelo suspirou. Você mudou. Mudei. Para melhor.
Talvez você esteja certo, e eu esteja errado há todos esses anos. Não se trata de certo ou errado, Marcelo. Trata-se de prioridades, e as minhas mudaram. Eles desligaram e Rafael voltou para o quintal. Alice correu para ele imediatamente, pedindo para ele brincar. Ele a pegou no colo e girou, ouvindo a risada dela ecoar. Luciana saiu de dentro, sorriu ao ver os dois e veio se juntar a eles. E ali, naquele quintal simples de uma casa comum em Guaianazes, Rafael Mendonça finalmente encontrou o que procurava. Não era em apartamentos luxuosos ou restaurantes sofisticados. Não estava em contas bancárias ou títulos de propriedade. Estava nas mãos pequenas de uma menina que oferecera um ursinho para um estranho. Estava no sorriso cansado, mas sincero, de uma mulher que decidira confiar de novo. Estava no amor que se constrói dia após dia, escolha após escolha, sacrifício após sacrifício. Ele havia sido rejeitado publicamente na véspera de Natal, humilhado e quebrado. Mas dessa quebra nasceu algo novo, algo verdadeiro, algo que valia mais do que qualquer fortuna. E quando Rafael deitou-se naquela noite, com Luciana ao seu lado e a certeza de que Alice dormia segura no quarto ao lado, ele finalmente soube o que era paz. Não a paz que vem da ausência de problemas, mas a paz que vem de estar exatamente onde você deve estar, com as pessoas certas, fazendo as escolhas certas, vivendo a vida que realmente importa. E tudo começou porque uma menina de vestido vermelho estendeu a mão para um estranho e perguntou por que ele estava chorando. Aquele gesto simples, aquela empatia pura, de uma criança, abriu uma porta que Rafael nem sabia que existia. Uma porta para uma vida que ele nunca imaginou possível. Uma porta para o amor, para a família, para o pertencimento. Anos depois, quando Alice crescesse e perguntasse como ela e Rafael se conheceram, ele contaria a história com lágrimas nos olhos. Contaria sobre a noite mais escura de sua vida, que se tornou o início da maior luz. Contaria sobre uma menina corajosa que viu alguém sofrendo e decidiu ajudar. E sobre como às vezes as maiores mudanças começam com os menores gestos. Mas isso era para o futuro. Por agora, Rafael simplesmente vivia. Acordava toda manhã grato. Trabalhava o suficiente para prover, mas não a ponto de perder o que importava. Jantava com sua família, lia histórias, dava beijos de boa noite e dormia sabendo que havia feito a coisa certa. Ele havia aprendido que o amor não é encontrado, é construído, tijolo por tijolo, escolha por escolha, dia por dia, e ele estava disposto a continuar construindo pelo resto de sua vida, porque finalmente Rafael Mendonça não estava mais sozinho. Ele tinha um lar, tinha uma família, tinha amor, e não havia nada no mundo que valesse mais do que isso. A casa amarela original de Luciana agora era alugada para outra família necessitada, a um preço simbólico. Rafael fizera questão disso, porque aquela casa havia lhe dado tudo. Era justo que desse a outra pessoa também a chance de recomeçar. E na nova casa, em uma parede da sala, Rafael pendurou uma foto. Era da primeira noite do jantar improvisado na salinha dos funcionários do restaurante. Alguém do restaurante havia tirado sem eles perceberem. Na foto, Alice dividia o frango com seriedade. Luciana sorria cansada, e Rafael olhava para as duas com uma expressão de puro espanto, como se não acreditasse que aquilo era real. Sempre que olhava para aquela foto, Rafael se lembrava de onde veio, da escuridão em que estava, do abismo que quase o engoliu, e de como duas pessoas, uma mulher e uma criança que nada tinham, lhe deram tudo. E ele prometia todos os dias honrar esse presente, nunca tomar como garantido, nunca esquecer que o amor é uma escolha e que ele escolheria ela sempre, porque no final não importava quantos milhões ele perdera, não importava quantos negócios ele deixara passar, não importava o que os outros pensavam ou diziam. Importava apenas que quando ele fechava os olhos à noite, ouvia a respiração suave de Luciana ao lado e sabia que Alice dormia segura no quarto ao lado. Importava que ele não estava mais sozinho. Importava que tinha um propósito. Importava que era amado. E isso, descobriu Rafael, era tudo. Era absolutamente tudo.
Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Rafael, Luciana e Alice tenha tocado profundamente o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de transformação e amor verdadeiro, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual momento mais te marcou nessa história. Foi a coragem de Alice ao se aproximar de um estranho, a generosidade de Luciana ao abrir sua casa, ou a decisão de Rafael de escolher o amor acima de tudo? Todos os dias, trazemos histórias intensas e emocionantes como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana e nos fazem refletir sobre o que realmente importa na vida. Não perca os próximos episódios. Te esperamos aqui, com mais histórias que vão te fazer sentir, pensar e acreditar no poder do amor. Até o próximo encontro e lembre-se, nunca é tarde para recomeçar e escolher o que verdadeiramente importa.